entre o seno, cosseno e a tangente. A primeira delas é o que a gente chama de relação fundamental do triângulo retângulo, ou apenas relação fundamental, que é essa ali, que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Lembrando que alfa só pode estar entre 0 graus e 90 graus. A gente está dentro de um triângulo. Não faz sentido se alfa for 0 e nem se alfa for 90, senão a gente não vai ter um triângulo. Então, para a gente ver que vale esse teorema, é bem fácil. A gente vai pegar um triângulo retângulo e aí a gente tem que lembrar que seno de qualquer ângulo, por exemplo, alfa, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembrando que é a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. E cosseno de alfa nada mais é que cateto adjacente sobre hipotenusa. Da mesma forma, medida, não é o cateto em si, não faz sentido. Mas quem que é o cateto oposto do ângulo alfa? Bom, oposto a alfa é esse aqui, então é C. A hipotenusa do nosso triângulo é esse aqui, que vale A. E o cosseno a gente vai fazer a mesma coisa. Quem que é o cateto adjacente do alfa? Bom, o cateto adjacente é esse aqui, então é B. E quem que é a hipotenusa do triângulo? Bom, é esse aqui, então sobre A. O que a gente vai fazer é colocar quem que é esse seno ao quadrado e quem que é o cosseno ao quadrado. Então, a gente tem que seno ao quadrado de alfa vai ser C sobre A ao quadrado mais B sobre A ao quadrado, que é o cosseno. Estou só substituindo. Mas quem que é isso? Bom, é C ao quadrado sobre A ao quadrado mais B ao quadrado sobre A ao quadrado. Vamos colocar então tudo sobre o mesmo denominador. Então a gente vai ficar com C quadrado mais B quadrado sobre A quadrado. Mas vamos voltar aqui no triângulo. O triângulo é um triângulo retângulo, então vale o teorema de Pitágoras. A gente tem que hipotenusa ao quadrado, hipotenusa é aqui, então é A ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então é B ao quadrado mais C ao quadrado. Então a gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas vamos chamar isso aqui de 1, então. E esse aqui de 2. Se a gente substitui 2 em 1, a gente tem, então substituindo, a gente vai ter A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. E aqui a gente tem exatamente B ao quadrado mais C ao quadrado. Substituindo, então, a gente vai ter que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, que deu C ao quadrado mais B ao quadrado sobre A ao quadrado, é igual, substituindo então, a gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, então aqui a gente pode pôr A ao quadrado dividido por A ao quadrado. Bom, um número dividido por ele mesmo é sempre 1, então aqui é 1. No fim das contas, então, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa deu exatamente 1, que é o que a gente queria provar. Eu acabei não falando, gente, mas a gente tem que observar uma coisa nessa relação aqui. Está escrito que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Em trigonometria, quando a gente vai falar de quadrado, a gente escreve dessa forma que está ali. Mas por que a gente escreve dessa forma? Porque olhem só. Se eu escrevo que seno ao quadrado de alfa, vamos supor que eu estou fazendo isso aqui, que é exatamente o que a gente fez ali. A gente fez, então, seno ao quadrado de alfa. Mas se ao invés de escrever dessa forma que eu escrevi, eu escrevo que seno ao quadrado de alfa é isso daqui, é seno de alfa ao quadrado. Quem parece estar ao quadrado aqui é o alfa. Então, a gente não usa essa nomenclatura por conta disso, porque quem vai parecer que está ao quadrado é o alfa, e não é o alfa que a gente quer ao quadrado, a gente quer que o seno seja ao quadrado. Então, a gente não usa essa notação aqui. Por isso que é essa que eu usei ali, e é essa que a gente vai sempre usar. Então, gente, se vocês encontrarem seno de alfa ao quadrado, quem está ao quadrado é o alfa, não é o seno. O seno, quando estiver ao quadrado, vai estar seno ao quadrado de alfa. Tanto seno, cosseno, tangente, tá? Eu estou falando seno generalizando, mas pode ser cosseno e tangente também, não faz diferença. Então, sempre que a gente tiver que escrever seno ao quadrado de alfa, a gente vai escrever dessa forma aqui. Outra forma que a gente usa bastante é que a tangente do ângulo alfa,
Então, tangente de alfa vai ser seno de alfa sobre cosseno de alfa. De novo, aqui a gente tem que alfa tem que estar de 0 a 90 graus. Não faz sentido ele ser 0 e nem 90, porque senão a gente não vai ter um triângulo. Então tá, vamos considerar esse triângulo retângulo aqui. A gente quer calcular a tangente de alfa. A gente sabe que a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Olhando nesse triângulo, se eu pego o cateto oposto a alfa, a gente tem que é o B. Então, a gente tem que cateto oposto é B. E cateto adjacente a alfa, a gente tem que é C. Então, aqui a gente coloca C. Então, vamos provar agora que tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Como a gente quer provar que tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa, a gente tem que achar que seno de alfa sobre cosseno de alfa dá exatamente esse BC aqui que a gente acabou de ver que tangente de alfa vale. Então, a gente vai pegar seno de alfa sobre cosseno de alfa. Mas quem que é seno de alfa? Bom, seno de alfa é cateto oposto, é o B, sobre a hipotenusa, que é o A. Então, é B sobre A. E aí, se a gente faz o cosseno de alfa, o que que a gente tem? Cosseno de alfa é cateto adjacente, que é o C, sobre hipotenusa, que é o A. Então, a gente tem que cosseno de alfa é C sobre A. Mas como a gente achou então isso, vamos substituir. Então, seno de alfa é B sobre A e cosseno de alfa é C sobre A. Mas então a gente tem duas frações, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda, A sobre C. Então, no fim das contas, A dividido por A é 1, então fica B sobre C. Mas a gente tem exatamente isso, que a tangente de alfa é B sobre C. E foi isso que a gente achou, que seno de alfa sobre cosseno de alfa é B sobre C. Mas isso daqui é exatamente a tangente de alfa. Mas o que a gente queria provar é exatamente isso, que tangente de alfa era igual a seno sobre cosseno. Essas são relações que a gente usa bastante durante o nosso estudo. Tem mais uma coisa que é bem importante notar quando a gente está mexendo em trigonometria nos triângulos retângulos. Aqui a gente tem um ângulo alfa, vou chamar esse ângulo aqui de beta. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, mas se aqui é 90, alfa mais beta tem que ser 90 também. Mas falar que alfa mais beta é igual a 90 graus quer dizer que eles são ângulos complementares. Mas reparem que como eles são ângulos complementares, a gente vai conseguir que seno de alfa é igual a cosseno de beta. E cosseno de alfa é igual a seno de beta. Vocês podem ver ainda pessoas falarem que o cosseno é o seno do complemento. Por quê? Porque é exatamente isso. Porque como eles são ângulos complementares, o seno de um ângulo vai ser igual ao cosseno do outro ângulo do triângulo. E aqui é fácil, bem fácil a gente reparar isso, né? Quem que é seno de alfa? Bom, seno de alfa a gente já viu ali em cima, que é B sobre A. Agora vamos fazer cosseno de beta. Cosseno de beta é cateto adjacente B sobre hipotenusa, B sobre A. E isso deu exatamente B sobre A. Então, realmente, seno de alfa é igual a cosseno de beta. E da mesma forma, a gente tem aqui. Se eu pego cosseno de alfa, eu tenho que é cateto adjacente sobre hipotenusa, que é A. Então, é C sobre A. Agora, vamos fazer o seno de beta. O seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa, que é C sobre A. E deu exatamente o que a gente está falando, C sobre A. Daí faz sentido a frase que o cosseno é o seno do complemento. É exatamente isso que quer dizer. Como alfa e beta são complementares, o cosseno é o seno do complemento. Alfa é o complemento de beta. Por isso que a gente fala desse jeito. Tem um exercício na lista que vocês vão montar uma tabela com seno, cosseno, tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, que a gente chama esses ângulos de ângulos notáveis. Para o estudo de trigonometria, esses ângulos são bem importantes, então é importante que vocês gravem a tabela. Na internet é cheio de musiquinha para tentar gravar a tabela também. Agora, para os ângulos que não são notáveis, existe uma tabela de razões trigonométricas, que foi usada
usada durante muito tempo, mas hoje, com as calculadoras científicas, ela ficou obsoleta, né? Mas eu vou deixar lá no Moodle essa tabela para vocês verem. Lá vocês verão que os ângulos vão de 1 até 89. Como a gente está trabalhando com triângulo retângulo, a soma dos ângulos, diferente do ângulo reto, deve ser 90. Então, só pode ser de 1 a 89. Só faz sentido de 1 a 89. Por isso que essa tabela só vai do ângulo 1 até o ângulo 89. Mas agora vamos fazer dois exercícios. Examine o triângulo retângulo da figura abaixo e calcule o valor das razões seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa, seno de beta, cosseno de beta, tangente de beta. Beleza. Como a gente acabou de ver que o cosseno é o seno do complemento e aqui a gente tem que alfa mais beta é 90 graus, então a gente tem que o seno de alfa é o cosseno do complemento, o complemento é beta. E da mesma forma, a gente vai ter para o cosseno. O cosseno de alfa é o seno do complemento de beta. Então. Mas quem que é seno de alfa? Bom, seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, é 9 sobre 15. Igual a, dá para dividir por 3, então fica 3 sobre 5. Agora, vamos fazer cosseno de alfa. Cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, é 12 sobre 15. Também dá para simplificar, dividindo por 3 dá 4 sobre 5. Beleza, então a gente já achou quem que é seno de alfa, quem que é cosseno de alfa, quem que é seno de beta e quem que é cosseno de beta. Só falta tangente de alfa e tangente de beta. Pessoal, se vocês não lembrarem que o cosseno é o seno do complemento, que foi o que a gente usou aqui para essa igualdade, vocês não precisam usar, né? Por exemplo, cosseno de beta a gente sabe que é cateto adjacente 9 sobre hipotenusa, que é 15, que é exatamente o que a gente achou ali. Enfim, dá para fazer dos dois jeitos, só estou usando a matéria que a gente acabou de aprender. Tá, vamos lá. A gente agora falta tangente de alfa e tangente de beta. Vamos calcular agora, então, a tangente de alfa. Só que a gente acabou de aprender que tangente nada mais é do que seno sobre cosseno. Então, é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Mas quem que é seno de alfa? É 3 sobre 5. E quem que é cosseno de alfa é 4 sobre 5. 4 sobre 5. Então, a gente tem que conserva o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. 5 sobre 4. Então, a gente tem 3 quartos. Da mesma forma, a gente pode fazer para tangente de beta. Então, tangente de beta é o quê? É o seno de beta sobre o cosseno de beta. Mas seno de beta está aqui, é 4 sobre 5, então é 4 sobre 5, dividido pelo cosseno de beta que está aqui, que é 3 sobre 5. 3 sobre 5. Então, fica, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente tem que é 4 sobre 3. Mas então, reparem que o que a gente ganhou aqui foi que a tangente de alfa é 1 sobre a tangente de beta, porque tangente de alfa é igual a 1 sobre. Quem que é a tangente beta? 4 sobre 3. Mas se a gente conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, é 3 sobre 4, que é exatamente 3 quartos. E da mesma forma, a gente pode fazer que a tangente de beta é 1 sobre tangente de alfa. É bem fácil entender que a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Por quê? Porque se seno de alfa é cosseno de beta e cosseno de alfa é seno de beta, a gente tem que ver que tangente de alfa é, como o seno de alfa é cosseno de beta, então é cosseno de beta sobre cosseno de alfa, mas cosseno de alfa é seno de beta, então seno de beta. Mas isso daqui é exatamente 1 sobre tangente de beta. Então, é bem fácil entender por que a tangente dos ângulos complementares é 1 sobre a tangente do outro ângulo. Beleza, essa questão a gente fez tudo já. Próxima questão. Na próxima questão, ele fala, no triângulo retângulo da figura abaixo, temos que cosseno é 12 sobre 3. Calcule seno de alfa e tangente de alfa. Beleza. Como eu só tenho a informação que cosseno de alfa é 12 sobre 13, a gente só tem um jeito de descobrir quem que é o seno de alfa, usando a relação fundamental. Então, a gente vai usar aqui seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Mas então a gente tem seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vai ser quem? 12 sobre 13 ao quadrado. Então, a gente tem que é 1. Fim das contas, seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 12 ao quadrado é 144.
E 13 ao quadrado é 169. Então, 169. Então, seno ao quadrado de alfa é o quê? 169 menos 144 dividido por 169. Isso daqui dá quem? O quê? 169 menos 144 dá 25. Então, 25 sobre 169. Calculando a raiz, teria que ser tanto positivo como negativo, mas a gente está dentro de um triângulo, então o seno só pode ser positivo. Então, aqui é raiz de 25 sobre 169. Raiz de 25 a gente tem que é 5 e raiz de 169 é 13. Então, a gente conseguiu que seno de alfa é 5 sobre 3. Beleza, achamos seno de alfa. Agora eu tenho que calcular a tangente, mas a tangente é fácil. A gente acabou de aprender que a tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, é 5 sobre 13 dividido por 12 sobre 3. Então, a gente ficou com 5 sobre 13 que multiplica 13 sobre 5. Primeiro vezes o inverso da segunda. Então, aqui ficamos com tangente de alfa igual a 5 sobre 2. E era isso que a questão pediu, só esses dois. Por esse vídeo é isso, até mais!